palestra de hoje, pessoal, é sobre problemas supercríticos, em que a gente trabalhou olhando o operador laplaciano, né? Então, ah, acho que passou agora, né? Bom, então, tudo começa no trabalho clássico, né? Quando você olha o menos laplaciano de U igual a U elevado a P, e aí você começa a ver que quando você está abaixo do expoente crítico de Sobolev, você tem resistência de solução, né? Quando você está acima dele, você tem uma Porojaiv, né, que diz que não vai ter solução. Então, a gente começou a estudar esse tipo de problema na ótica de gerar perturbações supercríticas. Então, o primeiro trabalho que motivou a gente foi o trabalho do Bresir-Nirenberg, né, que eles têm lá o menos laplaciano de U igual a U elevado a 2 estrelas, né, menos 1, mais um termo linear. Então, esse tipo de problema, o Bresir-Nirenberg é um trabalho clássico, né? Eles provam que, a partir dessa perturbação linear, você consegue recuperar a solução, mesmo estando lá no problema crítico, né? Tendo a potência crítica. Então, isso foi chamando a nossa atenção, porque a gente queria considerar um expoente variável, e a gente gostaria de tentar gerar um tipo de perturbação, né? Motivados por essa perturbação do Bresir-Nirenberg, gerar um tipo de perturbação que tornasse o problema supercrítico tendo solução, né? Então, a gente teve várias discussões aí, né, com o professor João Marcos e o professor Pedro Bilo, que são os colaboradores desse trabalho, e com grande experiência deles, né, eles conseguiram ir guiando aí o pensamento para a gente conseguir, assim, ir afinando o trabalho, né? E ficou, como vocês vão ver logo mais, a gente consegue gerar algumas perturbações. E aí, motivado por essas perturbações que a gente fez no trabalho no Bresir-Nirenberg, a gente também acabou entrando no trabalho no famoso ABC, né, o Ambrosette Bresir-Cerâmico, que faz uma perturbação côncava, o côncavo convexo, né? E aí, como vocês vão ver lá no fim, a gente também consegue fazer um certo tipo de problema supercrítico, tendo soluções com não linearidade se comportando como fosse uma perturbação supercrítica, né, de um côncavo convexo. Então, esse é o nosso protótipo inicial, tá? Que é o caso que nos motivou a tudo isso. Mas eu queria falar do caso geral. Vou apresentar o caso geral e vou apresentar o que a gente vai ao longo desses resultados iniciais, o que a gente vai se prender, para simplificar, para a gente não ficar falando assim de muitas hipóteses, né, considerando muita coisa. Então, vou falar o problema geral e depois vou falar o problema um problema assim, mais palpável, tá? Então, esse é o problema que a gente vai considerar, tá? E a não linearidade, a gente vai observar que ela é subcrítica, tá vendo? Ó? Apenas perto da origem. Tá? Então, a gente vai considerar um problema que pode ser supercrítico, longe da origem, né? Mas na origem ele vai ter esse comportamento aqui. Gente. Na origem ele é subcrítico e fora da origem você pode ter o comportamento que você quiser. E aqui são hipóteses padrão, né? Sublinearidade e Ambrosette-Rabinowitz. Né? Então, a gente considera essas hipóteses. Com essas hipóteses, a gente tem esse tipo de condição, né? Um crescimento subcrítico, perto da origem, tá bem? E a quadraticidade aqui, né? Agora, esse é o protótipo que a gente sempre vai ter em mente para esses resultados que a gente foi trabalhando na direção do Bresir-Nirenberg, tá certo? É o Laplaciano de U, menos Laplaciano de U igual a U elevado a P de R. Aí essa P de R, você pode pensar que ela é subcrítica, para facilitar, né? Para a gente não ficar conversando assim sobre hipóteses muito gerais, para você entender a ideia central. Você pode entender que esse P de R, aí, essa potência variável, ela próximo da origem ela é subcrítica e após isso ela pode, sei lá, subir para uma parte supercrítica, descer novamente, oscilar, sei lá, fazer o que quiser, tá?
Então, tenham em mente esse tipo de comportamento aqui, esse tipo de problema, para os resultados que vêm em sequência. Então, o nosso resultado foi que, dadas essas hipóteses, né, F1 e F3, o problema tem uma solução não trivial. A priori é surpreendente, né? É tipo o problema do Brzezinski, né? Você tem um problema supercrítico, você perturba por um termo linear, né? O termo linear, se você pensa um pouco, né? Vamos voltar aqui para o protótipo, né? O PDR, essa perturbação linear do Brzezinski é como se você tivesse na origem subcrítico, né? Porque ele coloca um termo linear. Então é isso que a gente está tentando generalizar aqui. Então é um resultado que eu considero assim bem surpreendente, né? A partir de um problema que é subcrítico perto da origem, a gente consegue solução, ou seja, a gente só precisa subcrítico local, né? E fora pode ser supercrítico, pode ser o que você bem quiser. Então vamos dar uma ideia de como é que a gente provou isso. Um resultado que é clássico e foi muito importante para a gente aqui foi o lema radial. O lema radial permite que a gente prove que o funcional, apesar, né, de a gente estar num caso que pode ser um caso supercrítico, no caso, o funcional é de classe C1. E aí a gente mostra, essencialmente a gente vai mostrar toda aquela geometria, né, do passo da montanha. Então a gente mostra que tem uma esferinha em que a energia é positiva, né? Tá aqui as contas, eu não sei se eu me alongo muito nas contas, eu quero só chamar a atenção para alguns pontos que foram importantes na nossa análise, assim, foram mais centrais. Veja, muita coisa aqui que a gente vai fazer, nossas contas, talvez aqui não esteja ainda muito claro, mas a gente sempre está quebrando numa parte que está próxima da origem e uma parte que está fora. A parte que está próxima da origem, ela é subcrítica. Então, a gente tem uma imersão por trás. A parte fora da origem, a gente tem um lema radial. Então, é como se a gente juntasse aí uma imersão com um lema radial para conseguir controlar os termos, né? Certo? Aí, essencialmente, aqui é uma conta padrão, né? O restante aqui é uma conta padrão. Uma vez que você tem a imersão, tem um lema radial, quando você junta essas duas informações, você consegue provar que tem a esferinha com energia positiva. Aqui também mostrar que tem uma energia, um carinha, né, com energia negativa. Falei meio, né? Não sei se também preciso entrar muito nas contas. Mas aqui eu acho que nessa do Palais meio, acho que é mais claro, olha, essa divisão, né? Por exemplo, olha, quando a gente vai mostrar aqui a convergência, né? Ó, a gente quebra numa parte próxima da origem e uma parte longe da origem. A parte próxima da origem a gente tem a imersão, porque o problema é subcrítico. A parte longe da origem, a gente vai ter aqui ó, o lema radial. Quando a gente coloca o lema radial, a gente consegue controlar a parte que daria problema, né? A parte que daria problema. E aí, a prova do teorema essencialmente é usar o teorema do passo da montanha. Você vem com o teorema do passo da montanha, né? Você tem geometria, tem PS, tem essas coisas que a gente acabou de exibir. Então, você encontra um ponto crítico, uma solução, né? Então, essa primeira parte, né, esse primeiro teorema, ele foi muito motivado, como eu falei, já pelo Brzezinski. A segunda parte do nosso trabalho, ele é motivado bastante pelo Ambrosetti Brzezinski, né, o ABC. Aqui a gente encontrou uma dificuldade extra, na verdade, várias dificuldades extras. Primeiro que a gente queria modelar o problema né, em linhas mais gerais, como a gente acabou de exibir o primeiro, no caso da potência, só que não ficava muito claro como é que a gente modelaria o problema côncavo-convexo, né, para o caso do expoente variável, né, querendo fazer essa ideia com o côncavo-convexo. E aí a gente acabou chegando em duas classes de não linearidades. Essa é a primeira, né, ou seja, você vai ter a F, né, em que a não linearidade é subcrítica na origem, né, próximo da origem, e você perturba por um tempo côncavo. Então, esse é um protótipo que a gente trabalhou, né?
que seria, digamos, seria o mais clássico, é parecido com o ABC, né? E esse daqui, que eu diria que é você tentar fazer o fenômeno côncavo-convexo acontecer na própria potência. Então, a gente precisou colocar um potencial e colocar a potência para conseguir fazer esse tipo de trabalho. E aqui você vê que o expoente, né, o expoente variável, ele tem uma região que é côncavo e uma região que é convexo, né? Veja, uma região que ele é menor do que 1, uma região que ele é maior do que 1. Tá? Então, essa segunda parte ela foi muito baseada no ABC e a gente teve vários problemas. Essa parte ela foi substancialmente bem assim, mais difícil do que a primeira. Muito detalhe esse tipo de análise aqui, tá? Então vamos olhar o primeiro resultado, né? A gente mostra a multiplicidade, tá? Multiplicidade, então se você tem esse tipo de problema, ou seja, uma não linearidade subcrítica próximo da origem, perturbada por um termo côncavo, convexo, né? Então a gente tem duas soluções não triviais. Então a ideia da prova novamente, né, a gente mostra a geometria, a gente mostra que tem as esferinhas com energia positiva, tudo mais. Aí encontra uma solução dada pelo Montampés, certo? E a outra a gente minimiza, né? Uma vez que você minimiza, a gente pode usar a compacidade, né, para obter essa segunda solução, tá bem? E a gente mostra também que para um lambda grande, né, o parâmetro lá, quando ele é grande, esse problema C, que é esse daqui, né, ó, problema perturbado pela côncava, ele não tem solução. E aí é uma ideia bem parecida, essa ideia é bem parecida com a do ABC, né? Porque você pega o primeiro autovalor e multiplica. Aí quando você faz, aqui está um argumento de compacidade, tá? Eu não quero entrar muito nos detalhes das contas, né? Mas essencialmente você está fazendo um argumento de compacidade nessa não linearidade aqui, tá bem? E aí quando você multiplica lá pelo autovalor, você consegue encontrar uma limitação, o que vai dar uma contradição, né? Você teria que esse cara é menor igual que o lambda 1, então o lambda não pode ser grande, muito grande, tá bem? Então, esse foi o digamos, quando você tem, esse foi o caso em que você tem a potência subcrítica, né? Perturbada por um termo côncavo. O que eu vou falar agora é relacionado a você tentar colocar fenômeno côncavo-convexo em uma única não linearidade. Aí, como eu falei, esse caso aqui ele foi muito mais complicado. A gente precisou colocar algumas condições a mais. A gente não tinha, nesse caso, o Ambroset-Rabinovitz, então a gente precisou usar um resultado, um Ambroset-Rabinovitz que foi introduzido no trabalho do Bijay, do Gossez e do Bila. Então, essa parte foi bem mais delicada, para a gente tentar generalizar nessa direção em que o fenômeno côncavo-convexo ocorre na mesma potência. Então, aqui, como vocês podem ver, é uma espécie de Ambroset-Rabinovitz, né? E próximo da origem, aqui, né? Você tem uma não linearidade como se fosse menor do que 1, né? Então, é como se fosse côncavo, né? E aqui o pé é maior do que 1, né? Então, aqui, ó, perto do bordo é como se você estivesse na região convexa, tá? E essa hipótese aqui, essa F7, foi uma hipótese técnica para a gente fazer um ajuste lá na conta, certo? Então, o caso que a gente aborda aqui é esse caso em que a potência tem um lado côncavo convexo, né? Ou seja, quando você está perto do bordo, né? Você está no caso convexo, quando você está perto da origem, você está no caso côncavo. Aí a gente teve que colocar um peso para fazer alguns ajustes nas contas, tá? E, como eu já falei, né, a PS
desculpe, o Ambrosete Rabinovitch a gente não tinha ele no modo clássico, a gente precisou usar essa Diário do Gosteiz e do Bila, certo? E aí, ó, essa não linearidade ela se comporta do jeito que a gente quer. Ela é côncava perto da origem e é convexa perto do bordo. Tá? Então, uma ideia da prova, a gente mostra, né, que as sequências PS são limitadas, e aí, claro que entra o Ambrosete Rabinovitch, né, que está uma ideia da prova. Tá? A gente tem que dividir direitinho os casos, tá? E aí você encontra essa limitação, né? Como o Q aqui é menor do que 1, você tem uma potência aqui que é menor do que 2, aqui está um quadrado, então tem que ter a limitação da norma, né? E aí o resultado é que esse tipo de problema ele vai ter duas soluções não triviais, né? E a ideia está aqui, a gente consegue controlar os termos, né? Aqui está uma parte que a gente controla côncava, com a parte côncava, aqui está a parte que a gente controla com a parte convexa. Devido àquela hipótese técnica, a gente consegue controlar no meio, tá? Com uma potência adequada. E aí, assim, a gente consegue mostrar a geometria, né? Uma esferinha em que a energia é positiva, tá bem? E a segunda solução, novamente, é por minimização. Então, quando você localiza, né? Pega uma função de suporte compacto localizada, você consegue mostrar que tem uma região lá em que você encontra uma segunda solução usando a compacidade, né? A semicontinuidade do operador. Tá? Eu queria chamar a atenção, aqui são algumas referências. Aqui eu já falei, eu acho que já comentei, né? O Brasilenberg, que serviu muito para o nosso primeiro caso. O de Jairo Gosses e o Bila, em que a gente motivou muito para essa segunda etapa, em que a não linearidade era côncava convexa numa única potência, e a gente precisava trabalhar com a Ambrosete Rabinovitch, em que deveria ser um pouco mais. Ela não satisfaz a Ambrosete Rabinovitch clássica, né? Então a gente precisava de um pouco mais de força ali. Então esse trabalho do Jairo Gosses e o Bila foi o que nos ajudou a fazer isso. O artigo também, esse último aqui, o do artigo do João Marcos, com o Ruff e o Bila, é onde, digamos que essa história começou, né? Porque lá eles mostram a existência de solução para um problema, né, com não linearidade, com a potência sendo uma não linearidade. Então, toda essa discussão surgiu a partir desse trabalho aqui. Tá? Então, assim, foi um trabalho que, assim, eu gostei bastante de fazer com o João Marcos e com o Bila. Eles têm muita experiência. Tudo isso que eu busquei aqui dar mais as ideias, né, porque as contas são muito longas. E eu me aproveitei muito da experiência deles, né? Eles tinham um sentimento que tinha que acontecer algo. Aí eu tentava fazer a conta para ir dando certo. E foi muito bacana esse tipo de trabalho, né? Assim, aproveitando a experiência aí desses dois gigantes aí, né? Então, aprendi bastante com eles e espero ter passado um pouco da ideia do trabalho. E era isso, pessoal. Obrigado.